Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Valitucci e nesse vídeo eu trago para vocês um projeto super especial que foi feito em parceria com a Pinguim, utilizando os fios Atelier. Esse aqui é um quadro em formato de flâmula e nele a gente está representando um par de cactos em um vaso, com uma flor super fofinha aqui, justamente para mostrar a ideia da renovação e da esperança que a primavera traz para a gente nessa época. Afinal de contas, o cacto é uma planta que, mesmo em condições adversas, é capaz de florescer e trazer muita alegria para a gente. Então vamos para a nossa aula agora. Eu vou começar aqui mostrando o nosso gráfico. Esse gráfico está disponível na receita, você pode baixar ele, pode imprimir também se quiser. Ele começa aqui pela parte do início, tá? Então ele vai mudando os números conforme a gente vai trocando as carreiras, tá? Então a gente tem aqui a primeira, a segunda, a terceira carreira e por aí vai até chegar aqui na parte do final. Esse gráfico ele é feito todo em pontos baixos, então cada quadradinho desse aqui é um ponto baixo. A gente vai começar ele por esse lado aqui no início e a gente vai indo e voltando a cada nova carreira, virando o trabalho cada vez de um lado, tá? Até chegar aqui no final. As cores estão nomeadas por letras, tá? Então a gente vai começar pela cor A, que é esse tom de rosa mais escuro, e conforme a gente vai avançando o trabalho, conforme vai chegando uma nova cor, ela vai sendo substituída aqui pela letra, tá? Então a gente começa pela cor A, depois vai para a cor B, que é esse branco, depois vai para a cor C, que é um rosa mais claro, depois vai para a cor D, que é o preto, e aí já aqui do meio para o final, a gente vai para a cor E, que é esse verde mais escuro, e a cor F, que é o verde mais claro, tá? Como eu falei, você pode trocar as cores se quiser, você pode criar o esquema de cor que você preferir, por isso que a gente prefere nomear por letras, até porque facilita mais na hora de escrever a receita e na hora de ensinar também. Aqui a gente tem o número de pontos aqui embaixo, ele está dizendo que esse trabalho ele tem que ter 39 pontos, tá? Então quando a gente começar, a gente vai começar fazendo as correntinhas com 39 pontos, e aí a gente só vai indo e voltando trocando as cores. É um trabalho bem simples, ele é bem suave. Então eu só vou mostrando aqui as partes principais, onde eu acho que a gente tem que dar mais atenção. Então a gente vai começar fazendo 40 correntinhas, sem apertar muito as correntinhas e sem deixar também ela muito folgada, tá? Tem que ser uma correntinha justa para o nosso trabalho poder ficar retinho. Pronto, já fiz as 40 correntinhas. Então agora eu vou pular esse primeiro ponto, como eu falei, e a gente vai começar a fazer aqui o ponto baixo a partir do segundo ponto. Então eu já fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, e eu vou continuar fazendo isso em todos os pontos da carreira, até chegar do outro lado. Pronto, preenchi já tudo aqui com pontos baixos, a gente tem 39 pontos nessa correntinha. 39 pontos é o que o nosso gráfico pede para o nosso vaso ficar bem centralizado no desenho, tá? Para a mesma quantidade de pontos ter desse lado e desse lado aqui também. Então agora que a gente já preencheu com os nossos pontos, a gente vai dar a volta e preencher agora indo para o outro lado. Para fazer isso, a gente vai fazer uma correntinha, dar a volta no trabalho, e a gente vai começar a preencher a partir do segundo ponto, não desse primeiro ponto aqui. A gente vai começar do segundo ponto. Quando a gente faz isso, a nossa lateral aqui ela fica retinha. Normalmente quando a gente coloca o ponto nesse primeiro pontinho já aqui, acaba formando um calombinho aqui, sabe? Então fica o trabalho todo cheio de calombinho. Não tem problema, porém eu acho que dessa forma ele fica mais suave aqui a lateral. Bom, a gente vai continuar fazendo isso agora, preenchendo com pontos baixos até chegar do outro lado.
Quando a gente chegar com esses pontos baixos aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, vai fazer uma correntinha e vai voltar para o outro lado. Aqui no nosso gráfico, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, indo e voltando só com a cor A. Então a gente vai fazer esse processo ali no nosso trabalho, e eu volto quando a gente estiver aqui nessa localização para fazer a primeira troca de cor. Pronto. Preenchi aqui até o final da sexta carreira, e agora eu já vou para a sétima carreira. Então eu vou fazer uma correntinha aqui para subir o ponto, vou dar a volta no trabalho e fazer o ponto aqui no primeiro espaço, como a gente tem feito em todas as carreiras. Pronto, completei esse ponto aqui. Dessa parte aqui em diante, da sétima carreira em diante, é onde a gente vai começar a trabalhar com o fio da outra cor. Então a gente precisa contar quantos pontos tem dessa parte aqui onde começa a carreira até chegar na primeira troca de cor. Eu já contei aqui, tem 14 pontos, tá? Então a gente vai fazer 14 pontos com a cor A para então poder trocar para a cor B. Então a partir desse ponto eu já vou começar a conduzir o fio da cor B, começando dessa parte. Sempre que a gente for trazer um fio novo para o trabalho, a gente vai começar a conduzir ele aqui na lateral, tá bom? Uma coisa interessante também é que esse trabalho ele vai ter o lado da frente e o lado de trás. Então, vamos dizer que essa parte onde a gente está trabalhando aqui seja a parte de trás do trabalho. Por quê? Porque aqui vocês podem perceber onde é que começou a nossa correntinha, ó. Tá do lado avesso, o lado da frente é esse aqui. Então vamos fingir que essa é a parte da frente e essa é a parte de trás. Então eu vou colocar o meu fio da cor B aqui sobre o trabalho e vou fazer os pontos com a outra cor, passando por cima desse fio aqui. Ele vai ficar preso aqui no meio do trabalho. Isso aqui é o que a gente chama de conduzir o fio. Tá vendo que ele ficou aqui preso? Eu vou dar uma puxadinha para ficar só um pouquinho aqui para fora. E vou continuar fazendo os pontos até dar um número de 14 pontos. Eu já tenho aqui o primeiro ponto, que foi esse que a gente fez antes da troca do fio. 1, 2, 3, 4. Então eu vou fazer mais 10 pontos aqui. Pronto, fiz aqui os 10 pontos, eu tenho 14 pontos no total aqui. E do outro lado também vocês podem ver que não dá para ver o fio. Então agora aqui a gente vai começar a fazer as trocas de cores conforme o nosso gráfico pede. Nessa parte aqui de baixo, nessa sétima carreira, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos com o fio da cor B. Então agora a gente vai fazer esses 9 pontos com a cor B aqui. Para fazer a nossa troca de cores, normalmente eu pegaria esse fio aqui, né? E puxaria ele aqui para o trabalho. Porém, dessa forma, quando a gente olhar aqui atrás, o ponto ele vai ficar poluído, ele não vai ficar um ponto bonito. A melhor forma que temos de fazer isso é, ou a gente inverte esses fios aqui e pega o branco aqui atrás, dessa forma, ou tem uma forma mais fácil se você não tiver acostumado, que é, você pega esse fio aqui, que é o fio da cor A, e passa ele por cima do ponto. Tá vendo que tá aqui o fio da cor B, ó? A gente passa o fio da cor A por cima e deixa ele na frente do trabalho. Aí a gente pega o fio da cor B e puxa ele para dentro. Dessa forma aqui, quando a gente olhar o nosso ponto atrás, ó, ele ficou bonitinho, ele não vai aparecer nada. Eu vou finalizar esse ponto aqui para vocês verem. Pronto, fiz o primeiro ponto. Olha aqui atrás como ele ficou. Então eu vou fazer aqui meus 9 pontos. Pronto, terminei aqui os 9 pontos. Então a gente já tem aqui a parte de baixo do nosso vaso. A gente vai continuar fazendo agora a troca de cores. Então agora eu teria que trocar por esse fio da cor A de novo. Eu vou fazer de novo aquele esqueminha. Eu vou passar esse fio da cor B aqui na frente do meu trabalho. E agora eu vou puxar o fio da cor A.
desta forma. Então esse fio da cor B agora, eu vou deixar ele de fora do meu trabalho e eu vou continuar trabalhando com o fio da cor A até chegar do outro lado da carreira. Então eu vou continuar fazendo aqui os pontos e vou contando quantos pontos eu tenho aqui, porque agora a gente já fez essa parte e a gente agora está voltando agora na oitava carreira. Então agora a gente já está na oitava carreira daqui em diante. Então aqui a gente vai ter menos pontos daqui até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos. Então agora a gente vai fazendo aqui, contando 13 pontos agora daqui para cá. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou contar aqui desde o começo para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então daqui até aqui nós temos 13 pontos. E é isso que a gente está fazendo aqui no nosso gráfico. A gente vai puxar o fio da cor branca que ficou aqui atrás, tá vendo? Eu soltei o fio aqui e agora eu vou pegar ele de novo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio aqui da cor A, vou passar ele na frente, como a gente sempre tem feito. E aqui eu vou pegar o fio da cor B. Ó, eu laço ele aqui de trás, ó, posso pegar ele solto aqui, sem apertar, tá? Deixa o fio bem suave. Eu passo a agulha aqui por baixo de todos os fios, tanto o branco que passou aqui, como o rosa também. Pronto, fiz aqui esses pontos, olha só o outro lado como ficou. Então agora eu vou continuar fazendo conforme o meu gráfico aqui pede. Então agora eu vou fazer 13 pontos aqui. Aqui eu já tenho 3, vou continuar fazendo até dar os 13. Pronto, fiz aqui os 13 pontos e agora eu vou fechar com a minha cor A. Então eu vou passar o fio da cor B aqui para frente do trabalho, vou puxar o fio da cor A e vou novamente deixar esse fio da cor B aqui de lado. A gente já terminou essa partezinha aqui do vaso aqui de baixo. E agora, na próxima carreira, a gente já vai para a nona carreira. A nona carreira já é uma carreira que a gente vai utilizar outra cor de fundo, que é o rosa mais claro, é a cor C. Então daqui em diante a gente vai tirar esse fio aqui da cor A e vai substituir ele. O que a gente tem que fazer? Como a gente já vai trocar aqui no cantinho da carreira de cor, a gente já precisa que esse fio esteja aqui já no trabalho daqui em diante. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu fio da cor C, que é esse tom de rosa aqui um pouquinho mais claro, e eu já vou começar a esconder, ou a conduzir, né, ele aqui já no meio do meu trabalho. Então eu vou colocar ele aqui por cima, vou segurar. Então agora aqui a gente vai conduzir esse fio da cor C até chegar no cantinho da carreira. Então eu vou passar minha agulha aqui no próximo ponto, que é o último ponto da carreira, puxo o fio. Então eu vou ficar assim com 2 fios na minha agulha. Aqui mesmo, ó, eu já vou puxar o fio da próxima cor. Dou uma puxadinha aqui para ajustar, olha como ficou. Então agora eu vou fazer uma correntinha para subir o ponto. Vou virar o trabalho. E agora esse fio aqui, que é o fio da cor A, eu vou conduzir ele um pouquinho até aqui para ele ficar preso. Não vou cortar ele agora, senão ele vai ficar solto aqui depois. Então eu pego esse fio, passo ele aqui para trás, como eu falei, aqui é a parte do avesso, tá vendo?
Então não tem problema esse fio aqui aparecer um pouquinho. Eu vou pegar o próximo ponto, vou puxar o fio da cor C, vou fazer aqui o primeiro ponto baixo com ele. Então vocês podem ver que o meu fio da cor A ficou aqui, ó. Eu vou puxar um pouquinho ele, ó. Então eu vou continuar conduzindo ele aqui mais um pouco. Pronto, ó, conduzi ele até aqui. Então eu vou deixar essa rebarbinha dele aqui para esse lado, junto com as outras. Agora a gente já trocou a cor do fundo, a gente tem mais uma voltinha para fazer aqui com a cor B. Da nona carreira até essa parte branca, a gente tem 12 pontos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer só mais um ponto. Pronto. Agora eu tenho 12 pontos, exatamente igual no meu gráfico. Então agora para trocar essa cor, eu vou passar o meu fio da cor C para frente do trabalho e vou puxar o fio da cor B, como a gente sempre tem feito, essa forma aqui de trocar os fios. Então agora eu vou passar a agulha aqui no meu próximo ponto, vou puxar esse fio e fazer aqui o primeiro ponto baixo. Fiz aqui os 13 pontos, agora a gente vai trocar o fio para a cor C. E eu vou conduzir esse fio da cor B até aqui o cantinho, porque agora a gente vai trocar de cor. Dessa carreira em diante, a gente já vai começar a entrar com a próxima cor, que é a cor D, que é o preto, para fazer essas listras aqui. Então, eu vou ter que cortar o fio da cor B cada vez que a gente for trocar, porque os lados onde eles terminam, como é ímpar, são diferentes, tá? Se eles terminassem sempre do mesmo lado, eu não precisaria cortar, eu poderia deixar e aí a cada vez que eu fosse pegar ele, eu trocaria. Agora a gente vai conduzindo esse fio da cor B, que é o branco, até chegar ali na lateral. Então já vou cortar esse fio da cor B. E agora nessa parte aqui, a gente vai fazer 17 pontos, tá? Como mostra aqui no nosso gráfico, essa parte em preto aqui dessa ponta até a outra tem 17 pontos. Então a gente vai sempre contando para saber o lugar certo onde a gente tem que fazer os pontos. E é lógico, a gente tem que se orientar também visualmente. Tá vendo aqui o nosso vaso, como ele está tomando formato redondo? Igual aqui no nosso gráfico. A gente tem sempre que ficar olhando o gráfico e o nosso trabalho físico real. Tem que olhar sempre e comparar para ver se os pontos estão batendo certinho, tá? É muito normal às vezes a gente errar um ponto e aí acaba errando o trabalho todo. A gente tem que estar sempre bastante atento a isso. Bom, então eu vou fazendo aqui e eu volto com vocês quando o trabalho estiver mais avançado para a gente ver como é que ficou, tá? Então a gente sempre vai fazendo isso, indo e voltando, sempre deixando os fios que a gente está trabalhando coloridos, o vaso, né, e as plantas, no meio, tá? Sempre que a gente for inserir um novo fio, a gente começa aqui pelo cantinho, como a gente fez aqui nessas carreiras, tá? Sempre deixando a sobrinha de fio para o lado de trás, onde estão essas rebarbas. É bem simples, na verdade, é mais questão de contar os pontos, tá? Então, sempre que a gente tiver dúvida aqui no lugar onde a gente precisa inserir o nosso ponto, a gente vai aqui na lateral e conta quantos pontos tem na lateral para chegar no desenho, tanto de um lado como do outro, sempre contando o número de pontos. Pronto, a gente já fez a 21ª carreira, agora a gente já está começando a 22ª. Vou mostrar aqui no gráfico para vocês onde é que a gente está. A gente está bem aqui, ó, entre a 21ª, começando a 22ª carreira. Dessa parte em diante, a gente vai colocar esses 2 tons de verde para a gente poder fazer essas trocas aqui, onde a gente vai fazer os nossos cactos. Agora eu vou mostrar como é que está o nosso trabalho aqui. Ó, ele ficou desse jeito.
Essa é a parte da frente e essa é a parte de trás. Como eu falei, sempre que a gente trocar de cor, a gente vai adicionar os novos fios aqui nas laterais, sempre no mesmo ponto. Então aqui a gente tem fios desse lado e desse lado também. Agora, justamente nessa parte aqui, ó, a gente vai colocar esses dois fios da cor verde, que é o fio da cor E e a cor F. Pronto, prendi, agora eu vou conduzir esses fios até chegar nessa parte. Agora, se a gente observar aqui no nosso gráfico, a distância entre o vaso e o nosso cacto primeiro, que é esse da cor mais clara aqui, que é a cor F, é 2 pontos depois do vaso, tá? Tem 2 quadradinhos aqui. Então, esses 2 quadradinhos são os quadradinhos que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer o primeiro e o segundo quadradinho. Contando aqui da lateral do gráfico até chegar na planta, deu 14 pontos certinho, tá? Então aqui eu também contei 14 pontos, desde o primeiro ponto aqui até chegar aqui deu 14, exatamente nessa localização. Aqui eu já vou trocar o nosso fio para o fio da cor F, que é esse verde mais claro, tá? Então eu vou deixar os outros fios aqui e vou fazer os pontos com a cor F. Vou fazer um primeiro ponto só para fixar. Aqui na parte da base do nosso primeiro cacto, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos na cor F, que é o verdinho mais claro. Então eu vou fazer agora aqui 6 pontos com esse tom de verde mais claro aqui, ó. Agora eu vou trocar esse fio para o fio verde mais escuro, que é a nossa cor E. Então eu vou fazer o ponto com ele. E daqui em diante eu vou deixar de lado esse fio aqui mais claro. Como a gente fez aqui embaixo, né? Que a gente foi deixando de lado cada vez que a gente terminava de fazer. Então agora eu vou conduzir o fio rosa e o verde escuro, tá? Por mais pontos aqui. Nessa parte a gente tem 5 pontos com o verde mais escuro, eu já contei aqui. Então aqui eu vou fazer 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Prontinho. Então agora aqui eu vou trocar o nosso fio de cor para o fio da cor C, que é o nosso rosa mais claro, o rosa do fundo. A gente vai fazer aqui com o rosa até chegar na lateral, a gente vai voltar. Quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai conduzir novamente o fio verde escuro aqui e depois o fio verde claro aqui, tá? Então a gente vai chegar de novo com o rosa até a lateral e vai voltar e vai pegar de novo esses verdes, enfim. E a gente vai sempre fazendo essas trocas, indo e voltando, tá? Da mesma forma como a gente está vendo aqui no gráfico. Então eu vou voltar agora quando o nosso gráfico já estiver pronto, até chegar na parte de cima. Pronto, agora a gente já terminou aqui a parte do crochê. Olha só que lindo que ficou bem igual ao nosso gráfico, né? Aqui a gente fez até a 45ª carreira, então a parte do crochê a gente já terminou. Uma dica só que eu dou para vocês é, essa parte aqui do fundo, é legal a gente trabalhar com um ponto um pouquinho mais soltinho, do que essa parte aqui com o fio conduzido. Por quê? Nessa parte onde a gente fez o vaso e os cactos, a gente está trabalhando com 2 fios ao mesmo tempo. Então a tendência aqui é o ponto ficar um pouquinho mais inchado. Já nesses pontos aqui das laterais, toda essa parte aqui em rosa, a gente está trabalhando com apenas um fio. Então a tendência é o ponto aqui ficar um pouquinho mais apertadinho. Então o que que você faz? Nessa parte aqui do fundo, você solta um pouquinho mais o ponto na hora de você fazer, ou você trabalha com uma agulha superior, tá? Só para poder balancear e o seu trabalho ficar assim, bem retinho. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a parte de trás. Aqui ficaram as rebarbas dos fios, né? Agora a gente já pode cortar esses fios que ficaram aqui de fora, pode cortar bem rente, tá?
Esses fios aqui das laterais eu não cortei, porque eu vou arrematar eles, passando eles aqui para dentro dos próximos pontos, aqui pela alcinha de trás de cada ponto. Ó, eu vou passando ele aqui para dentro. Agora o nosso trabalho está praticamente pronto, a gente já cortou aqui os fios aqui atrás, a gente já fez os arremates nas sobras, está tudo bonitinho. Agora a gente vai fazer realmente o nosso quadro. Agora eu vou fazer aqui uma finalização aqui embaixo. Para fazer essa finalização eu vou pegar o fio na cor branca e eu vou começar a fazer pontos baixos aqui embaixo, começando pela parte de trás da peça, tá? Não vamos fazer na frente, a gente vai fazer a finalização por trás, porque a gente vai começar a fazer os pontos baixos aqui, e aí a gente vai voltar desse lado preenchendo pela frente, tá? Então tem que começar por trás, do avesso. Eu vou pegar aqui minha agulha e eu vou começar a fazer pontos baixos com esse fio, pegando aqui o primeiro pontinho aqui no canto da peça. Vou puxar para dentro. Esse fio que sobrou aqui, eu vou passar ele aqui para frente. E eu vou conduzindo junto com os meus pontos, tá? Ó, fiz aqui o primeiro pontinho. Agora eu vou fazer mais um ponto no mesmo espaço, tá? Esse primeiro ponto não contou. Agora sim a gente tem um ponto. Ó. Então eu vou começar a fazer aqui em cada um dos pontos, eu vou fazer um ponto baixo até chegar do outro lado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar meu trabalho, agora sim, para frente. Então agora a gente vai começar a fazer os pontos baixos aqui, porém a gente vai fazer um ponto alongado. Nesse espacinho aqui que tem, ó, bem em cima do ponto, a gente vai pegar os pontos baixos aqui em cima. Então eu vou puxar o fio aqui, vou esticar dessa forma aqui, ó, e vou puxar o ponto, deixando aqui um ponto alongado. Vai deixando o ponto assim bem folgado, e aí aqui no final a gente dá uma puxadinha no fio para ele ajustar. A gente vai sempre apertando com a mão aqui, sempre ajeitando o ponto, e a gente vai fazendo isso até chegar no final da carreira. Ficou desse jeitinho aqui. Essa finalização aqui fica bem bonita, né? Parece um tapete, olha só que legal. Mas ainda pode ficar melhor. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Para fazer ponto baixíssimo aqui, eu vou ter que fazer meio que invertido, tá? Porque o normal seria a gente fazer o ponto baixíssimo partindo desse lado para cá, né? Dessa forma. Aqui a gente vai fazer ele da direita para a esquerda, vai ser o contrário. Puxo o fio aqui para dentro da agulha, ó, tiro o fio aqui para fora, dou uma volta na agulha, passo o fio, dou uma apertadinha e vou fazendo isso, tá vendo? É o mesmo processo do ponto baixíssimo que a gente faz normalmente. Só que eu tô fazendo ele aqui meio canhoto, meio invertido, tá? Só que vai ficar bom. Olha aqui o meu ponto baixíssimo, como ele ficou. Eu vou continuar fazendo isso aqui. E eu prefiro fazer o ponto baixíssimo porque fica bem mais bonito quando a gente vê o trabalho pronto, tá? Mas se você achar que é meio difícil fazer ele assim ao contrário, você não precisa fazer. Pronto, cheguei aqui no meu último ponto, já posso cortar o fio. Agora eu puxo esse fio aqui para fora. E aí eu posso arrematar ele aqui, puxando ele para dentro dos próximos pontos. Agora a gente já pode colocar a nossa varetinha. Esse aqui é um galho seco que eu peguei aqui numa árvore aqui da minha rua. Você pode usar o que você quiser, tá? Eu acho bem legal essa ideia do galho natural.
Eu acho que ele vai dar um aspecto bem rústico no nosso trabalho, né? Afinal, a gente está falando de primavera, natureza, né? Então tem tudo a ver, tá bem conectado. Mas você pode usar uma vareta que você tiver aí. Você pode invernizar ou pintar ela se quiser, mas eu prefiro usar ela natural assim mesmo. E agora eu vou pegar o fio branco e com a minha agulha de crochê, eu vou fazendo pontos baixos aqui para fixar esse galho no meu trabalho. Porém, tem como você também pegar uma agulha de tapeçaria com esse fio branco e ir fazendo aqui um ponto simples, tá? Só para aprender também fica bem legal. Mas eu prefiro fazer desse jeito aqui, eu acho que vai ficar bem legal também. Vou pegar aqui o meu trabalho aqui no primeiro ponto na parte superior da direita, tá? Vou puxar esse meu fio branco aqui para fora, ficou desse jeito aqui. E aí, essa sobra de fio, eu vou passar ela aqui para fora, depois eu vou fazer os pontos do crochê, fixando essa sobra aqui ao trabalho, tá? Então eu pego aqui o meu galho, vou colocar ele aqui, bem aqui no cantinho onde eu quero que ele fique, né? E eu vou puxar o fio aqui atrás, por cima do meu galho, dessa forma aqui. Vou procurar o próximo ponto. Vou puxar aqui o meu fio aqui por trás. Vou vir com ele até a parte de cima. Puxo o fio. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto. Formou aqui em cima um pontinho. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. A gente vai fazendo isso até chegar na outra lateral. Prontinho, a gente já fez os pontos aqui no nosso galho, ele já está bem preso. Tá também bem dividido aqui, ele está bem centralizado, né? As duas partes aqui nas laterais estão iguais. E agora a gente vai voltar aqui fazendo pontos baixíssimos também, igual quando a gente fez aqui embaixo, tá? Agora que a gente já finalizou aqui a parte de cima, eu vou colocar o nosso cordão para a gente poder pendurar o nosso quadro. Então a gente pega aqui o fio branco, dá uma enroladinha aqui, dá umas 3, 4 voltas, dá um nozinho. E pronto, ó, já está amarrado de um lado. Eu vou cortar esse fio, vou deixar ele curtinho aqui. Depois eu vou dar um jeito de esconder ele aqui no meio dos meus pontos. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. A gente deixa mais ou menos um espaço como esse aqui, ó, para o quadro poder ficar pendurado. Antes de prender esse lado aqui, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui algumas miçangas, algumas bolinhas que eu vou colocar aqui nessa parte para dar um charme, tá? Eu já separei aqui algumas cores. Pronto, agora o nosso quadro já está pronto para pendurar, porém ainda não terminamos. A gente tem que fazer agora a parte aqui embaixo. Aqui nessa parte de baixo a gente pode soltar bastante a imaginação. A gente pode fazer aqui franjas com esse fio branco, ou a gente pode fazer também tasséis e pendurar eles aqui embaixo. Eu resolvi fazer tasséis, eu acho que vai ficar bem legal para esse modelo aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer um tassel bem rapidinho. Eu vou cortar 2 pedaços de fio branco. E agora eu vou enrolar aqui com os meus dedos abertos. Eu vou fazer mais ou menos umas 30 voltas.
Pronto, já fiz aqui os 5 tasséis, todos do mesmo tamanho, e a gente já vai poder aplicar eles aqui embaixo. A gente vai dividir aqui, um em cada canto, né? E aí depois a gente vai colocando eles, deixando com a mesma distância. Ó. Dessa forma aqui tá bom, a gente já pode colocar. Então agora a gente vai fixar o nosso tassel aqui ao trabalho, utilizando esses fios que a gente deixou aqui em cima justamente para isso. Então a gente pega aqui, passa a agulha aqui no primeiro ponto aqui do cantinho, puxa o fio para dentro e a gente vai dar o nó. Vou dar 2 nós firmes e aí depois esse fio que sobrou aqui, a gente vai passar de novo aqui para dentro do trabalho. Então eu vou fazendo isso com todos os outros tasséis. Pronto, olha só que lindo que ficou. A gente já colocou os tasséis aqui embaixo. Agora falta só um pequeno detalhe para o nosso trabalho ficar pronto. Afinal de contas, o tema dele é primavera e o que falta aqui é uma flor, né? Então eu vou fazer um micro pompom utilizando um fio de lã como esse aqui na cor rosa. E a gente vai colocar aqui como detalhe que vai dar o charme principal no nosso trabalho. Vamos fazer o pomponzinho agora. Prontinho. Eu espero que você tenha gostado bastante desse projeto, pois ele foi feito com muito carinho e com muito amor para você. Até a próxima aula. Tchau, tchau.